Está no ar mais uma edição do A Palavra é Tua, o podcast do Sindijors. Eu, Viviane Finkelstein, e a minha colega de diretoria, Carla Seabra, durante os meses de maio e junho, estaremos falando sobre a PEC do diploma. Hoje a nossa convidada, muito especial, é a deputada federal Maria do Rosário. Formada em pedagogia pela URGS, é também especialista em violência doméstica, além de mestre em educação e doutora em ciência política. 6º mandato de deputada federal. Deputada Maria do Rosário, ninguém menos com tanta qualificação profissional poderia estar aqui falando com a gente sobre a importância de ter passado por uma universidade, pelos bancos universitários, que o conhecimento é fundamental e que a regulamentação desse conhecimento também. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, Viviane e Carla, e com o Sindijors, com esse momento de diálogo que vocês mantêm, não só com a categoria, mas de forma educativa, com a sociedade, com a comunidade, e falar hoje sobre educação. Eu acho que eu vou falar mais sobre a educação do que sobre a profissão de jornalista, porque vocês aqui é que vão me dar aula. Mas, sem dúvida alguma, que essa PEC do diploma é uma dívida que o Congresso Nacional tem para com a comunicação brasileira. Uma dívida não só com jornalistas, homens e mulheres que exercem essa profissão, mas uma dívida com a qualidade da informação e a certificação de veracidade, certificação ética pela qual os profissionais devem estar trabalhando permanentemente em comunicação. E é por isso que eu defendo a PEC do diploma e trabalho, espero que essa dívida do Congresso Nacional, da Câmara em particular, seja resgatada o mais breve possível com a votação em plenário. Com certeza, né? Porque nós tivemos nós sofremos de certa forma, a nossa profissão sofreu um golpe em 2009, né? Com um canetaço, onde se perdeu o direito de ter esse registro, de ter essa obrigatoriedade, e a partir daí muita coisa ruiu dentro do jornalismo, né? As próprias universidades que naquela época não tiveram nenhuma ação, sofreram depois, porque as universidades esvaziaram, né? Turmas fecharam, cursos fecharam, né? Então, e nós ficamos também, nesses últimos 4 anos, completamente amordaçados, sofrendo um desgoverno, sofrendo violência. Nós tínhamos um governo que instigava, avalizava a violência da imprensa e desqualificava a nossa profissão. Então, realmente, hoje nós estamos aqui conversando contigo, que é parceira da nossa, né, da retomada do nosso diploma, justamente para buscar, não apenas na categoria, mas também elucidar junto à comunidade a importância de tu ter uma informação de qualidade, de tu ter um jornalismo responsável, de essa profissão voltar a ser regulamentada, para que possa ter um conselho, para que as pessoas possam ser responsabilizadas por notícias fake, por notícias levianas, por notícias que não estão preocupadas em informar e sim apenas engessar, seja para lá, seja para cá. Carla e Viviane, eu acho que o mais grave de tudo isso é que o ataque à regulamentação profissional e a exigência do diploma de jornalistas para o exercício da profissão, que ocorre em 2009, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ele acabou sendo paralelo, ele acontece ao mesmo tempo, concomitante, a mudanças muito severas no ambiente da comunicação, com as novas tecnologias, com o espaço de internet, com novos blogs. E quem atua neste universo dos blogs, das novas comunicações, quem busca se comunicar por qualquer forma, está livre para o fazer. Ocorre que existem veículos e, inclusive, instrumentos e mecanismos de comunicação que são concessão pública, que estão regulados como concessão pública. Estes veículos, as emissoras de TV, de rádio, e sobretudo estes espaços que são uma concessão pública, exigem também dessa estrutura, mesmo privada, que obtém a concessão pública, um padrão para o qual é preciso ter profissionais que estejam formados para isso. E
E o lugar onde essa formação acontece, não ao acaso, é a universidade. Porque a universidade não é um lugar de um saber fragmentado, mas é o lugar da convivência com todos os saberes. Eu imagino, eu não tive a oportunidade de fazer essa faculdade, a faculdade de jornalismo, fiz outros caminhos na vida, mas até por admirar, eu fico pensando em quanto da formação diversa de uma universidade adentra o curso de jornalismo, para trabalhar não apenas as ferramentas da comunicação, mas os temas que a sociedade, que pulsam na sociedade, no Estado. Agora há pouco mesmo vocês me falavam de um grande professor e liderança jornalista, o Carlos Bastos, que um jornalista, digamos assim, daqueles com a melhor formação no cotidiano da sua profissão para o jornalismo político. Talvez tenha passado por outras áreas, mas eu já o conheci no jornalismo político e sempre me passava uma coisa muito boa, porque era alguém que entendia da história da política do Rio Grande do Sul e do Brasil. Eu fico imaginando que dentro de uma faculdade de jornalismo, os temas do esporte, da política, da economia, da sociedade de modo geral, por ali perpassam também. Sim. Nós não podemos, então, ter jornalistas em veículos que são concessão pública apenas pelo achismo, não é? Ou com a sua dimensão unilateral do mundo. Porque vocês, diante de um microfone, na verdade, são esse próprio mundo se revelando. Então, a responsabilidade é muito grande. Por isso, eu defendo que seja votada a PEC, a proposta de emenda constitucional do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, que está desde 2012 em votação e em 2015 chegou à Câmara dos Deputados. E eu espero que agora, na mesa diretora, quero me comprometer de fazer o maior esforço para que essa matéria vá para a pauta de votações do plenário. Muito tempo dentro da gaveta, né? E aí eu acho que, só que a nossa preocupação, e por isso a gente abraçou junto com a FENAGE liderando com os sindicatos de todo o país, essa campanha, né, para que a gente tenha os 308 votos necessários para a aprovação, né? E nesse momento o que mais se debate bastante e é necessário, que é a PL 2630, né? Ela é extremamente necessária e anda junto, porque eu acho que a PL que responsabiliza, né, as grandes plataformas, tem que responsabilizar, fala também, eu acho que aí tem que ter, tem que ter uma presença, tem que contemplar o jornalista, tem que contemplar o jornalismo independente, né, porque eles fazem parte disso. E as plataformas, sim, serem responsabilizadas. E a partir do momento em que elas passem a ser responsabilizadas pelo conteúdo, que não fere a liberdade de expressão, isso não é uma censura, isso é apenas que existem regulamentos, porque é muito grave o que acontece, que pessoas morrem por causa das fake news ou de coisas disseminadas numa plataforma. Então, tem que haver, como eu estava conversando mais cedo, a gente também conversou no outro podcast com a deputada Fernanda Melchiona, e eu estava dizendo que não deixa de ser uma relação de consumo. E se no Código de Defesa do Consumidor, aquele que presta o serviço é corresponsável com aquele que o fabrica, ou vende, enfim, né? A plataforma, a grande plataforma também é responsável. E aí eu acho que pode acontecer e deve acontecer de que elas privilegiem também o jornalista com formação, o jornalismo de qualidade, o jornalismo responsável. E por isso que eu acho que tudo tem uma ligação muito forte, né? Muito bem, Carla, porque também o PL 2630, ele traz o seguinte elemento, ele carrega... Primeiro, o objetivo dele realmente é estabelecer regras para que as fake news não tenham o espaço livre que elas têm, porque isso não é liberdade, isso é, na verdade, o cerceamento do direito das pessoas de conhecerem a verdade sobre os fatos e serem respeitadas, inclusive, na sua condição de indivíduos, já que a injúria e a calúnia tem sido o caminho pelas quais as fake news têm trilhado no nosso país, mas não só, porque os discursos de ódio também, eles mobilizam de forma tal
que hoje várias pesquisas indicam que a violência contra a mulher está associada diretamente à misoginia, que é o discurso de desvalorização, posse e desrespeito à mulher. Então, nós vivemos fenômenos gravíssimos no Brasil que estão ficando numa condição que já ultrapassaram qualquer possibilidade de serem considerados razoáveis, até mesmo por mais terríveis que sejam comparativamente ao cenário internacional. Nós somos muito mais aqui no Brasil vítimas do feminicídio, da LGBTfobia, do racismo e agora dos grupos neonazistas, que estão se valendo desses espaços, dessas plataformas para a utilização e organização dos seus grupos. Mas eu me dei conta que o PL 2630, ele nos traz o seguinte elemento também. Ele trata da remuneração da E aí o atividade jornalismo jornalística. independente e o jornalista ele não pode estar de fora disso. Exatamente. Porque ele é o condutor da verdade, o condutor da informação de qualidade. E ele tem que ser, porque senão tudo que ele faz e ele coloca ali, alguém pega, põe, compartilha, faz e tal. A plataforma lucra com aquela informação que é boa, que é de qualidade, que é bem feita. E aí? Sim, inclusive do ponto de vista dos artistas, de um modo geral, a gente está debatendo votar em separado um projeto, que é da minha amiga Jandira Fegali, que tramita já há muito tempo também, que é do direito autoral. Então, para artistas, para a produção audiovisual, já existe uma lei e nós estamos aprimorando, à luz da existência das plataformas, o que é o direito autoral. Uhum. Mas do ponto de vista dos jornalistas, nós estamos tratando como remunerar o conteúdo jornalístico que foi produzido numa empresa jornalística. Mas eu me pergunto também se o seu trabalho como jornalista, como repórter, também não carrega um direito autoral. Exatamente. Porque é um trabalho, em certa medida, autoral. Sim. É contratado, mas é autoral. Sim. É a sua imagem, é a sua... Né? Então, há elementos que eu acho que para a gente debater mais profundamente. E o jornalismo independente, como um 247, Brasil de Fato, enfim, que é um pessoal matinal, é um pessoal que luta muito, usa as redes sociais para fazer um jornalismo independente, né? E precisa de doação. Precisa de doação para continuar existindo. Exato. E nos passando uma informação isenta. Exato. Né? Como tem que ser, né? Como tem que ser. Contraponto, todas essas Exatamente. coisas. Porque é muito fácil. Porque assim, o jornalismo opinativo ele existe, ele é importante, ok, né? Mas o jornalismo informativo, né? Aquele que trata do factual, que tem uma responsabilidade social muito grande, porque como a gente está falando do feminicídio, informar um feminicídio, o cara não aceitou o fim da relação, foi lá no portão da casa e deu tantas facadas e matou a mulher. O que a sociedade ganhou com isso? Nada. Mas se eu falar com a delegada, delegacia da mulher, o que esta mulher pode fazer antes de chegar a esse desfecho? Né? Falar, e se ela não tem para onde ir, por isso ela continua em casa apanhando e sofrendo violência? Mas aí nós temos então, na Secretaria da Mulher, ou do município, ou do estado, nós temos um acolhimento da Lei Maria da Penha, que elas podem nos procurar, porque elas vão ter onde morar e trazer seus filhos. Bom, então, é isso. Sim. Eu acho que é esse o jornalismo que tem essa função social, é de colocar para a sociedade aquilo que vai fazer um bem para ela, que pode salvar vidas, inclusive, né, no caso dos feminicídios. E, então... eu fui dando exemplos e acabei entendendo qual era a pergunta original que eu ia fazer. Eu achei isso maravilhoso. Não, mas acabei entendendo original. Eu achei esse exemplo. Mas foi muito bom mesmo. Não, e a pergunta eu vou lembrar depois. Não, faço de novo. Acho que a gente pode continuar por aí. Porque, na verdade, né, quando só noticia essa morte dessa mulher, vai levar sempre ao famoso julgamento. Por que ela não deixou o companheiro? Sim, claro. Por que ela colocou esse homem pra dentro de casa, né? É horrível, São a gente sempre ouvir as esses pessoas dizendo, ela pediu, questionamentos. né? O cara batia, ela ficou em casa. Sim, mas ela ia fazer o quê? Exatamente. Ela ia dar o quê para comer para as crianças? Se ele era o cara que de repente era o único sustento da casa. E o medo. E digamos que ela não soubesse ou não tivesse como
sair daquele lugar. Naquele momento, Mas uma né? pergunta que a jornalista fez, outra que está vivendo a mesma condição, Exato. já vai ter um pouquinho melhor de condição. Exato. Mas eu adorei essa sua aula. Não, e realmente, eu acho que a gente não pode, né? Nós, jornalistas, não podemos fugir da nossa verdadeira função, que é a função social. A função social é a base do jornalismo, onde a gente faz essa mediação, porque nós, ontem, por exemplo, eu participei de uma semana da comunicação de Caxias, online, e era o jornalismo e a comunidade, e o jornalismo comunitário. E essa mediação, quem é que leva para o gabinete da deputada Maria do Rosário, às vezes, alguma denúncia? É a imprensa. A imprensa isenta. Porque, às vezes, a dona Maria, charada Dona Maria, não tem essa... Mas aí ela juntou uma amiga, juntou outra, conseguiu fazer uma função, isso virou uma matéria. E essa matéria teve um destaque, e aí isso chegou no gabinete. Com certeza. Né? Isso faz Sim. parte da nossa função. Empodera as pessoas. Empodera Agora, as isso pessoas. que tu disseste, Viviane, acaba da função social do jornalismo, na verdade, toda a existência, tudo que existe, toda a profissão deveria ter isso muito presente. Deveria. Inclusive, e principalmente, a atividade política. Com certeza. Por isso que eu vejo, quando eu vejo uma matéria como essa, que desregulamenta uma profissão instituída, reconhecida, porque nós tínhamos um sistema funcionando no Brasil. De uma hora para outra, nós vimos esse sistema ser destruído, desconstituído, os diplomas desconstituídos, desvalorizados como se nada fosse, as faculdades de jornalismo desvalorizadas como se não tivessem nenhuma importância. Muitas E, fechando, claro, né? que o que me chama a atenção é quais são, eu diria que como o Brizola, quais são os interesses por trás disso. Por que nós chegamos a esse também, momento? né? É, Em não, primeiro com lugar, certeza, com em primeiro lugar, certeza. econômicos. Aí, se eu tiro toda a regulamentação do jornalista, eu não sou obrigada a pagar o piso. Precariza. Né? Precariza. Eu pago, eu ofereço. Quer? Sim. Bastou nascer no Brasil, já pode ser jornalista, É. porque não tem nenhum requisito para ganhar um registro. Não precisa nem ser alfabetizado. Gente, É. né? E também até para Então- acomodar, né? Na época, se comenta também muito de uma pressão, né, das empresas, das Com grandes certeza. empresas, onde queriam acomodar seus... que poderiam ter continuado sim como comentaristas. Eu mesma participei por muito tempo do Por que programa não? dos Guerrilheiros da Notícia, Nada. ou tantas e tantas vezes a época do Clóvis Duarte, e- e nós éramos e tá comentaristas. tudo bem, Mas isso nós aí. sabíamos que o nosso lugar não era de repassar a notícia, não era o comentário daquelas O questões comentário que é- os jornalistas O traziam. comentário o quê? É a tua opinião sobre o fato. Pronto. E ok. E essa opinião também, eu acredito, eu concordo, eu defendo que ela tem que ser também, ela tem que ser balizada de uma forma. Se ela foi agressiva, tu tem que ser também, né? Responsabilizado. Ok. Mas isso é opinião. Deixassem eles nessa condição Claro, de... no plano de quem é entrevistado. Exatamente. De quem vai o protagonismo nessa, É. né, na criação da informação, na solidificação da informação, na checagem da informação e na responsabilidade da informação é do jornalista. Até porque o jornalista, em casos como estes, que agora, tristemente, aqui no Rio Grande do Sul, já nem existem mais, que são programas de debate, verdade. são muito poucos que É agora verdade. existem, né? Muito menos do que o nosso Rio Grande mereceria. E acho que havia uma certa qualidade também nesse grau de debate que o Rio Grande do Sul tinha, e tinha a ver com a qualidade da própria política gaúcha. Eu observo que ali os jornalistas, eles faziam a mediação sempre colocando, então, a opinião do ponto e do contraponto. Isso é. Eu estava ali representando o segmento que eu represento, que é a esquerda, que é o pensamento posicionado em um campo da sociedade. Né? Que também não devemos almejar uma totalidade, só sociedades totalitárias têm Não, claro um que pensamento não, né? único. Ninguém tem isso. Mas muitas e muitas vezes debati, e todas as vezes que fui convidada, tinha do outro, Sim. num outro campo, ou até mais do que, não só numa sociedade binária, mas uma terceira opinião, Aham. vendo por diferentes ângulos aquela questão que estava em análise. Mas quem faz isso? O jornalista, a jornalista. E são ferramentas que a gente recebe nos bancos universitários, que é esse que tem que ter o ponto e o contraponto,
que tem que se ouvir todos os lados e que nós, enquanto, digamos assim, condutores da notícia, e não o opinativo, o jornalismo opinativo, mas como condutores da notícia, a gente apresenta o fato para a sociedade. A gente não julga, a gente não analisa, a gente não dá nenhum veredito. A sociedade vai fazer a sua interpretação. Né? E aí que entra também aí a educação de uma forma geral, porque para uma sociedade pegar todas essas informações e de repente saber analisar, saber do que se está falando, ela também tem que ter recebido uma educação. Com certeza. Desde os bancos escolares também, né? Exatamente. Desde a casa também, né? Desde os bancos escolares. Agora é o seguinte, eu acho que o que é importante para a gente também é nos darmos conta, quando nós estamos tratando aqui da regulamentação profissional e do requisito prévio de cursar a universidade, de fazer um curso universitário de jornalismo para ser jornalista, nós estamos falando então de qualidade da comunicação, de qualidade do que é apresentado e oferecido como direito ao cidadão e cidadã de estar informado a partir de padrões éticos e profissionais que são valorizados e construídos no ambiente educacional. E de outro lado, eu diria a vocês, nós estamos falando aqui do valor da educação. Porque parece que, será que nós vamos prescindir da educação para outros saberes? Um professor, uma professora de língua portuguesa não fará mais sua formação? Para citar algo que alguém poderá dizer, não precisa, basta escrever. Mas não é assim. Agora, porque tem toda a parte didática, tem toda a parte da gramática, da literatura, tem toda a parte formativa, não é? Para ficar na minha profissão, na educação. Agora pensemos, um advogado. Eu sou uma conhecedora de leis, mas eu não sou uma advogada, não é? Agora, eu, modéstia à parte, me dedico a conhecer leis e escrever boa parte delas. A gente precisa, né? Não é? Exato. Antigamente existia a figura do rábula. Mas não é possível. Não é? Só que depois a gente passou a ter universidades para formar um advogado. Um profissional prático da odontologia, da medicina, é possível? Não é possível. Não mais. Ninguém aceitaria. Antigamente, antes que existissem as universidades, ok, até 79, quem trabalhava no jornalismo ganhou o registro de jornalista. A partir daí, nós tivemos, porque o passar do tempo, ele traz novas ferramentas, novas tecnologias, novos saberes. E isso tem que ser repassado, e aí se percebe que precisa sim ter uma formação, né? E nós temos pessoas mesmo, pessoas que estão na política, que tem uma lista de 80 e tantas profissões que estão querendo. Então, se a gente não lutar para voltar a valer o nosso diploma, outras tantas profissões correm o risco de também não precisar mais ter o diploma. Exatamente. Nós estamos lá defendendo os conselhos nacionais e regionais das profissões que lutam para continuar existindo. Então, é uma sociedade que nós estamos vivendo onde a lógica do capital e do mercado está desregulamentando relações que estão bem estruturadas na sociedade. Só que a perda diante de tudo isto, é a da população, é da qualidade de serviços prestados e da garantia que todos e todas nós temos do exercício dos nossos direitos e, inclusive, de buscarmos junto, se não gostarmos do trabalho de um profissional, sabemos que ele pode ser cobrado, ela pode ser cobrada, responsabilizada por isso. Por isso que o que a gente tenta conversar, né? Também com os estudantes, com os nossos colegas, é que a nossa PEC do diploma, ela é uma PEC da sociedade, ela não é uma PEC do jornalista, ela não é uma PEC da direita, da esquerda, do governo, daquele governo, do outro governo. Não, ela é a PEC para reestruturar uma profissão que está sendo extremamente bombardeada, que foi, né, extremamente bombardeada ao longo dos anos, e que ela pode ser a porta de entrada para outras tantas que podem se perder. Né? Então, por isso que é importante essa mobilização nossa, enquanto sindicato, no Rio Grande do Sul. A FENAGE orientou todos os sindicatos do Brasil a fazer esse tipo de mobilização, que essa conversa a gente
conseguisse fazer, estamos tendo esse privilégio de fazer com vocês, os nossos parlamentares, mas também nas nossas casas, com os nossos amigos, com os filhos dos amigos que já estão na universidade, até com, eu tenho um filho de 13 anos que fala tranquilamente bem sobre isso e entende, porque aí a coisa tem que começar desde muito cedo. Eu acho que nós somos todos seres políticos, mesmo quando a gente diz que não gosta de política. Exatamente. E essa é uma dimensão da cidadania. Eu vejo que no Brasil, mesmo aprovada a Constituição de 88, com uma ampla participação da sociedade, após 1988, nós tivemos uma diminuição dos instrumentos de participação direta da sociedade na reivindicação por direitos. Então, a nossa democracia, pela qual nós tanto lutamos, ela ficou, em parte, no meio do caminho. Porque a própria Câmara dos Deputados, o Senado, as instituições, voltaram à prática anterior, como se a política fosse algo para as elites realizarem, ou para os eleitos realizarem. E quando as pessoas votam, elas não estão delegando toda a sua cidadania para alguém. Elas estão delegando uma representação. Mas essa delegação de representação não abre mão da cidadania que as pessoas têm. Ao contrário, o representante de verdade é quem produz essa chegada da cidadania ao poder. E eu acho, inclusive, que a FENAGE, e no caso o próprio sindicato aqui dos jornalistas do Rio Grande do Sul e os demais, poderiam ter agora, já várias existiram, mas agora, no período atual, quando a gente está numa luta mais forte para levar para a pauta, a realização de uma audiência pública lá dentro da Câmara, na comissão que eu sugeriria, a Comissão de Legislação Participativa. Porque a Comissão de Legislação Participativa, ela tem a porta aberta a receber demandas da sociedade. Ora, a FENAGE é a Federação Nacional dos Jornalistas. Então, ela é muito respeitada e não poderia ser diferente. Como a Viviane disse, lamentavelmente a gente viveu tempos, agora até bem pouco tempo, em que até essas manifestações de ódio, elas eram direcionadas aos profissionais jornalistas, e particularmente às mulheres, né? Com certeza, né? Mas aí foi legitimado por um presidente que odiava mulheres, né? Então, mas... E odiava jornalista. Imagina, jornalista mulher, não dava certo. Não dava certo. E isso acabou, ele acabou legitimando também atitudes de parte da sociedade que começou, essas pessoas começaram a agredir nossos colegas. Nós tivemos colegas, nós trabalhamos num veículo, no mesmo, coincidentemente. Foram agredidos eles foram agredidos na frente dos quartéis. Então, gente, equipamentos foram destruídos. Quebrados. Então, aqui ontem ou anteontem, na Câmara, né? O Guga Noblat não teve o celular arrancado da mão? Sim. Sabe assim? Então, gente, as pessoas estão perdendo a noção. É que, na verdade, né, um discurso de ódio contra os jornalistas que foi propagado por 24 horas por dia durante 4 anos. Então, assim, essa chave não vira assim tão rápido, né? Eu me sinto numa situação muito mais confortável agora. Mas daí quando a gente acha que tá tudo bem, acontece o que aconteceu com o Guga, que o cara arrancou o telefone dele. Né? Então, é uma violência institucionalizada. Exatamente. É uma coisa que vai ter um longo trabalho pela frente para que a gente volte a ter relações respeitáveis. Isso no ambiente da política é realmente terrível. Eu estive com a FENAGE, eu estive 3 dias, eu fiquei lá em Brasília, junto com o pessoal que estava lá. Eu acho que, não sei se eles chegaram a conversar contigo no teu gabinete, mas eu estive lá. E aí a gente ficava, às vezes, para tentar falar com alguém, a gente ficava um pouquinho nas comissões. Gente! Não tá bonito, né? Meu Deus do céu, bonito. assim, ó. Mas e aí, tu olha, quem agride são sempre os mesmos, gente. São sempre os mesmos. E aí a gente pergunta, meu Deus, por que as pessoas que votam não se informam mais a respeito de onde é que ela está depositando o voto? Sabe? Olha, o Google, as redes sociais têm uma parte boa que tu te informa, né? Vai lá no Google, pega um site confiável, né? E pesquisa sobre aquele candidato antes de votar. Mas tu sabe que eu vou te contar uma coisa. Essa coisa do dar um Google, eu fico... Se tu der um Google aí pra mim... Mas tem que ser sites confiáveis. Não, essa pessoa, dar o Google é uma figura de linguagem. Por isso que eu adicionei sites confiáveis. Isso é verdade. Agora, porque não dá... E o que tem que... Este PL contra fake news,
ele faz uma coisa muito importante. Quem tem mandato parlamentar ou mandato eletivo não poderá mais utilizar de monetização das imagens feitas no ambiente do parlamento, enfim. Porque aquele horror todo, que eu fico envergonhada que a população veja, que tu vejas, porque eu acho a Câmara dos Deputados um ambiente assim, conflagrado por esse ódio, mas tirando isto, eu quando entro naquele plenário, que tem o nome do Ulisses Guimarães, para mim, aquilo pulsa a uma boa política, a constituinte, debate, né? ao debate. A Eu gosto da né? vida política, eu gosto do debate, eu gosto das ideias. Então eu acho que aquele ambiente tem que ser mais valorizado. E toda vez que eles fazem aquelas coisas, aquela pantomima, toda aquela coisa, sabe, tão caricata e lamentável, e na verdade de inspiração fascista, porque o que eles buscam é desmerecer a política institucional para dizer para os seus apoiadores, nada disso tem valor. Então o que tem valor é usar arma, o que tem valor é invadir esse espaço, é quebrar, é atacar a jornalista, é atacar o presidente Lula, ou a deputada tal, ou tal, quando estiver na rua dizer isso, dizer aquilo, que é o que eles reproduzem nos lugares. Esse tipo de... Não é um acaso, mas aquilo me incomoda profundamente, porque eles estão tentando construir a desvalorização da política. E nós, por nossa via, vamos precisar colocar em votação matérias sérias. Sim. Agora, eu vejo que muitos, talvez, deputados e deputadas, tenham a ilusão de que não votando essa matéria, ocupam um lugar eles próprios de quem é o jornalista. Então nós também vamos ter que fazer um esclarecimento de que as pessoas não podem tudo, mesmo sem existir a existência do diploma, as pessoas não estão podendo tudo. Há muita confusão dentro daquele ambiente, onde eles acham que a imunidade parlamentar lhes dá direito a tudo. Ninguém tem direito à ofensa, ao desrespeito, ao crime, a utilizar o microfone para incitação do ódio. E eu vejo que eles ligam regulamentar e voltar à profissão à ética. Nisso eles têm razão. Mas se tiver exigência de padrões éticos, muitos daqueles não vão poder fazer o que eles estão acostumados a fazer. Sim, criou-se uma escola de assassinato de reputações. Exatamente. Porque é impressionante o que fazem com as pessoas e fica assim. E essa disseminação de notícias falsas, ficou muito claro o dano, eu acho que mais claro ainda, né, o dano que causa para a sociedade na própria questão da epidemia da Covid, né? Onde se escondeu tanta informação, onde se disse não toma vacina, não tem problema, é só uma gripe. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas abriram caixões que estavam lacrados porque não tinha problema, se infectaram, morreram, né? Junto com seus familiares, porque estava tudo bem, porque era uma grande bobagem, era só uma gripezinha. E isso foi além da Covid, porque tem muitos pais hoje que não vacinam seus filhos. Não vacinam seus filhos. É um absurdo isso, é um absurdo. Exatamente. A poliomielite que voltou. Voltou. Temos casos de polio. Nós temos ver se estava erradicadas, estão voltando. A difteria, tétano e coqueluche é a menor taxa vacinal em mais de 20 anos. Olha, sabe aquela tríplice? Que era tão óbvio que a criança tomasse. Né? Para entrar na escola, exatamente. Mostrava a carteirinha. Mas até fraude de carteira de vacina temos, né? Chega a ser... Não, e realmente isso tudo desqualifica, né? Porque fica jogado esse monte de informação e aí vale quase a lei da selva, né? Quem tem mais poder de persuasão, não necessariamente de qualificação, acaba ganhando um certo espaço, fazendo o seu nicho e fazendo o seu bolinho. E toda foto, dependendo do enquadramento, ela vai ter muita gente apoiando, dependendo do enquadramento. E aí entra a PEC do diploma com o jornalista de formação que vai combater esse tipo de coisa. Exatamente. E isso também, né? Daí tem os dois lados, onde às vezes a gente sente que alguns colegas estão assim meio... mas eu estou trabalhando. Aqui no Rio Grande do Sul, nós fizemos um levantamento ali,
realmente nós não temos hoje nos principais veículos de comunicação aqui profissionais que não sejam formados trabalhando. Pelo menos assim, nas emissoras maiores que nós temos aqui, rádio, TV e jornal. Tudo bem, então essas pessoas, digamos, estão até de certa forma numa zona de conforto. Mas uma categoria que tem o seu diploma regulamentado, que ela vai ter um conselho, que ela vai estar mais estruturada, ela vai sentar na mesa de negociação com a patronal e vai ter mais argumentos, ela vai ter mais condições de subir o piso da categoria. Então, essa retomada do diploma, ela não é só para quem está entrando, ela não é para quem está só para quem está fora do mercado poder entrar, ela é para todos nós. E a gente fala de quê? Da qualidade das notícias, da qualidade dos profissionais e a qualidade de vida que essas pessoas podem ter. Melhor do que elas têm hoje. Além disso, eu me preocupo um pouco, com os concursos públicos. Ah, sim? Porque a exigência do diploma para concurso público me parece muito importante. Sim. Porque além de ser um profissional que em qualquer ambiente, público ou privado, deve seguir princípios éticos e princípios profissionais, no ambiente público ainda tem a dimensão do serviço e prevalência do interesse público. Exato. E este profissional, ele, se começar as prefeituras, Estado, a prescindir desta formação, nós vamos ter uma precarização da informação pública, do serviço público, que é inclusive aquela da informação necessária para chegar à vacina, para chegar, não é? Ou para repassar através dos veículos públicos mesmo, né? Então, nem tudo é só publicidade, né, gente? Exatamente. Com certeza. Então, E quase que acabaram com a comunicação pública também, né? Isso é verdade. Né? Isso Então é a gente verdade. espera agora que o presidente Lula já comece tem a EBC, né? Sim. E aqui no estado a gente conseguiu dar uma freada em relação à TVE e à FM Cultura, embora a fundação tenha sido extinta pelo governo Sartori, mas a gente está conseguindo bravamente lutar para que a gente mantenha uma comunicação pública, né? Que ela serve mais do que qualquer outra, porque a gente trabalha em veículo comercial, a gente sabe que tem, como diria a Brizola, interesses, né? Mas a comunicação pública, ela é feita para a sociedade, e ela leva cultura, ela leva educação, ela leva informação, então é muito importante. E até legislativa, né? Porque vejam a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as Assembleias Legislativas e muitas câmaras municipais têm TVs. Tem, né? E tem a TV Assembleia. A TV Câmara é uma potência, ela é muito assistida. Sim. Eu avalio isso meio na prática. Porque quando eu falo na TV Câmara, você recebe um contato de alguém. Então do interior, então. Excelente. Alguém. Excelente medidor de golpe. Meu medidor tem alguém do Rio Grande do Sul assistindo lá no interior. Mas ali, até hoje, são profissionais. Sim. Só que a gente se preocupa que possa, a inexistência do diploma, possa no futuro ter, enfim, contratações terceirizadas com menos valorizados profissionais, ou ainda concursos que tem as duas formas de precarizar, né? Que é uma não fazer concurso, só terceirizar. Só, todo mundo PJ. E a outra é a possibilidade realmente de, no concurso público, não exigir mais o diploma. Daí seria, o que seria? Até porque em 2009, quando o Gilmar Mendes deu o canetaço e tirou o nosso diploma, de lá para cá o número de faculdades de jornalismo, o número diminuiu, e o número de alunos por turma, por formandos por turma, diminuiu muito. A gente conversou com uma colega que, quando ela se formou na pandemia, tinha 9. No meu tempo tinha 50, 60 no meu tempo tinha 40. Sabe? Então, imagina, olha a mudança. E aí também, né, à medida que diminui o número de alunos, consequentemente a mensalidade tem que aumentar. Isso faz com que menos pessoas tenham a oportunidade de estudar. Porque hoje em dia um curso de comunicação numa universidade privada, os 24 créditos, eles batem ali com o nosso piso. Tá bem? Nossa. E aí? Ou seja, a pessoa vai trabalhar na universidade. Não come, não faz mais nada.
Não falou mais nada. Verdade. Deputada, nós poderíamos ficar a tarde toda aqui conversando, mas também a gente sabe que a sua agenda é bem lotada. Queria agradecer de novo a sua participação aqui no nosso podcast. Queria que tu nos deixasse uma mensagem, assim, uma reflexão realmente, né, sobre para finalizar, a importância dessa nossa luta, né, dentro da Câmara com os parlamentares gaúchos. Olha, a comunicação é um direito humano. Eu trabalho com os direitos humanos e eu considero que a comunicação é o direito humano que assegura às pessoas o conhecimento de todos os seus demais direitos. E, portanto, eu estou trabalhando aqui com vocês pela aprovação dessa PEC do diploma, porque eu creio que é preciso muita seriedade no trato da comunicação em todas as esferas. Não se trata, em nenhuma medida, de compor censura a quem quer que seja. Nem na PEC do diploma, nem na PEC contra nem no PL contra fake news. O que nós estamos procurando ter no ambiente da comunicação é enfrentar essa pressão de desregulamentação de tudo. A desregulamentação geral, tirar o diploma e criar um poder absoluto das plataformas, como se elas não devessem seguir lei nenhuma, ética nenhuma, regra nenhuma dentro do Brasil no trato da informação, é, na verdade, ferir o direito à informação e à comunicação certificada e com responsabilidade. Aqui a gente citou vários exemplos da importância do diploma. Eu quero me somar a isto, a esta causa, e também convidá-las para aprovarmos o PL contra fake news, até porque nós precisamos de um Brasil com democracia de verdade, mas profunda, e isso demanda liberdade de comunicação, nenhuma censura, mas nenhuma censura nem pública nem privada. Porque hoje nós estamos vivendo uma certa censura também privada, são aqueles que fazem investimentos, patrocinadores, ou seja, nem todo mundo fala em todos os espaços. E nas redes, da mesma forma, isso vem acontecendo. Então, peço a vocês o apoio para juntos e juntas aprovarmos a PEC do diploma e o PL contra a fake news. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.